Fernando, onde você tá? Faz horas que tu saiu da lanchonete. Tem um monte de pedido pra entregar. Não, meu filho não é gay, não. Claro que não. Ele pega um monte de menino por aí. Todas. Você não sabe o trabalho que esse menino me dá. Olha, eu não vou admitir o Leonardo andando com esses gayzinhos. Onde é que já se viu? O que as pessoas da igreja vão dizer? Meu sobrinho, ele é muito inteligente. Além de lindo, né? Você vai ficar impressionada. Ele é o rapaz ideal para fazer as fotos da campanha da sua empresa, Lídia. Então, pessoal, a pedido do pastor, a gente vai hoje falar sobre o nosso Ministério de Louvor. A gente tem que melhorar nosso entrosamento e as músicas para tudo ficar melhor durante os nossos ensaios e nossos cultos também. Eu tomei a liberdade de convidar o Joaquim para a reunião. Ele é baterista na igreja da minha prima. Acho que não tem problema a gente pensar em gente de fora, desde que faça parte da igreja, né? Bom, mas então, cadê ele? Olá. Desculpa a demora. Então, seja bem-vindo, Joaquim. A nossa reunião acabou de começar. Eu não entendi até agora porque vocês marcaram de fazer o trabalho da escola aqui no clube. Não é o local ideal pra gente absorver o conteúdo que está sendo proposto em sala. Ai, relaxa, Ulisses. Fica tranquilo, tá? E outra, que esse trabalho nem é tão importante assim. Claro que é importante. Primeiro, a gente se diverte. Depois a gente faz o trabalho, tá bom assim? Por isso que a gente marcou aqui, cara. É verdade. Olha só, fica tranquilo. Nosso grupo vai tirar um 10. Ainda mais se você der aquela forcinha pra gente, né? Ah, você tá pedindo pra que eu faça trabalho pra vocês? Espertão, você, né? Não é bem isso. É porque você é um cara inteligente, né? Você saca tudo da matéria, você é esforçado e... assim, a gente não tem tanta habilidade assim pros estudos. É que eu sou muito inteligente, não é? Uhum. Você é, cara, olha só. Você é a nossa inspiração. Quem é o nosso campeão aqui? Quem é? Sou eu, Ulisses! Exatamente. Agora que tal a gente curtir um pouquinho o clube, hein? Vem, Ulisses. Vem. Bora. Eu, hein, responsável? Finalmente, Fernando! A que devo a honra do senhor aparecer no lugar que você é contratado e ganha pra trabalhar? Olha só, seu Gideon. Olha só nada. Cara, eu tô cheio de entrega pra fazer. Essa época do ano, os pedidos triplicam. O Brasil está numa crise imensa. Como é que eu vou sobreviver a essa turbulência se o meu motoboy sai
e demora anos pra voltar. Cara, ultimamente eu tô meio aéreo, pensativo. Eu demorei um tempão pra encontrar o endereço da entrega. Na volta eu precisei parar pra respirar um pouco, sabe? Eu não sei o que tá acontecendo. Eu sei o que tá acontecendo. Tu tá fazendo o corpo mole. Fernando, eu preciso de você. Conseguir emprego tá muito complicado. Valoriza o teu, cara. Tudo bem, você tá certo. Fica tranquilo que eu vou me esforçar pra que isso não aconteça mais, tá? Tá tudo bem. Eu vou ali verificar a lista de pedido. Não, espera. Desculpa ser tão duro. Eu vejo você como um filho. Eu sei que tua cabeça tá cheia de sonho, eu não quero que você deixe correr atrás disso. Mas me ajuda a te ajudar. Tá certo. Fica tranquilo que eu não vejo sua bronca com maldade, não. Você tem toda a razão. Tava ansioso pra te ver, sabia? Ah, gatão, eu também tava. Sabe, quando eu tô com você parece que tudo ganha mais cor. Olha, a declaração vindo de você vale muito mais, hein? Sabe o que eu acho? O quê? Que a gente devia ficar junto. Você não acha não, Rodrigo, que já passou da hora da gente namorar? Você não quer, né? Não é isso. Eu tô confuso, as questões familiares têm me deixado bem chateado. Assumir um relacionamento agora me deixaria mais pressionado, não dá. Relaxa, eu saquei. Como é que eu vou te explicar isso? É que, na real mesmo, eu não tenho a mínima vontade de me relacionar com alguém que tem pendências familiares para serem resolvidas, sabe? Essa coisa de você ter que escolher entre mim e sua família, isso é tudo muito chato. Você tá sendo egoísta. Você acha que eu gostaria de sentir isso? Eu tô sendo egoísta. Cara, qual o problema? Você fala que quer, você fala que tá afim e não quer assumir. Qual o problema em assumir, Rodrigo? Eu tô confuso. Custa você entender isso? Não custa não. Inclusive eu já até entendi. Vamos combinar assim? Quando você estiver pronto, de verdade, um pouquinho menos confuso, a gente conversa. Pode ser? Até que enfim você chegou. Eu tomei mó esporro lá no trabalho. Ainda tive que inventar uma desculpa ainda dizendo que eu não tava conseguindo encontrar o endereço da entrega. Tá meio complicado, tá? Eu já não tô mais aguentando esse trampo. Relaxa. Sou a maior cliente daquela lanchonete. Se for pra ter você aqui comigo, pra dar uma relaxada, aliviar essa tensão, eu faço vários pedidos ao longo do dia. Já fiz um de manhã, fiz outro agora. Você não existe, né? Sabia que eu já tô pronto pra outra? Apesar desse sentimento estranho que eu tô sentindo, você me faz bem. Eu só não posso vacilar no meu trabalho. Se o Gideon já falou e ele tá certo. Emprego não tá fácil de conseguir, não. Se tá ruim com grana, imagina sem. Eu entendo, meu amor. Você precisa curtir um pouco, relaxar. E eu conto com você pra isso, Lívia. Eu só não posso demorar, tá? Você sabe que eu não resisto a você, mas eu preciso voltar pra fazer o restante das entregas. Oi. Oi? Desculpa perguntar, mas você tá bem? Durante a reunião eu te achei um pouco desconfortável. Eu tô bem, é a impressão sua. Sabe, a sua visão sobre música é diferenciada. Eu vi a forma como você conduziu a igreja. Não é só porque a gente vai fazer algo pra igreja que a gente vai fazer algo de qualquer jeito, né? É exatamente isso.
Tá certo. Agora eu vou dar uma saída que eu preciso resolver. Espera! E você gostou de mim? Quer dizer, das minhas ideias? Gostei sim, Você tem ideias ótimas. O que é isso, Rodrigo? O que você tá fazendo com esse menino? Droga, meu celular tá sem bateria. Ah, que merda. Se o Gideão vai me matar agora que eu perco o emprego. Pra que eu fui dormir? O que é isso, Leonardo? Mãe, me escuta. Não é nada disso que você tá pensando. Como assim? Não é o que eu tô pensando. Foi o que eu vi. Você acha que eu sou idiota, Rodrigo? Você estava agarrado com aquele moleque lá na praça. Eu te criei pra quê? Pra você ficar aos beijos na frente de todo mundo? Espera, mãe, também não é assim. Ficou mal com a situação toda. E eu? Fico como? Feliz? Você quer que eu saia gritando aos quatro ventos que o meu filho é... Para! Por favor, para. Eu sofro diariamente por saber que eu sou assim. É difícil fingir que eu gosto de garotas pra te agradar só... Tanto que eu olho pro primeiro cara que aparece na rua. Eu preferia morrer do que saber disso. Mas você sempre soube. Dizem que a mãe sempre sabe. Eu não sei o que vai ser agora. Onde foi que eu errei? Em que parte? Me diz. Você não errou em nada. A culpa é toda minha. Mas eu não consigo mais. Eu gosto do Pablo e eu não sei mais o que eu vou fazer. Você quer que eu bata palmas pra você? Você quer que eu apoie o seu relacionamento com outro cara? Ai, faça-me um favor, Rodrigo. Quer saber? Que se dane! Olha só. Você não falte respeito comigo. Eu sou sua mãe. Você pode ter 10, 20, 30 anos. Se me desrespeitar, eu te sento a mão. Era só que me faltava, né? Me bater. Quer saber? Eu vou viver minha própria vida. Eu espero que você não se arrependa do que tá me dizendo agora. Sai daqui, sai. Faz favor. Me deixa sozinha. Eu tô muito envergonhado do que aconteceu. Leonardo, você é líder do nosso Ministério de Louvor. Sempre foi um exemplo de bom comportamento aqui na igreja. Eu não consigo entender como isso pôde acontecer. Qual a brecha que você deu para o inimigo? Eu falhei, tá? Eu tava lá no banheiro quando aquele garoto entrou. Quando eu dei por mim, a gente tava lá. E aí aconteceu o que o senhor viu, né? Nós temos que orar pela sua vida. Isso só pode ser uma cilada do maligno para atrapalhar os planos do nosso rebanho. Sim, a gente pode orar.
Deus nosso Pai, estamos aqui diante de Ti, Senhor, orando pela vida do nosso irmão Leonardo, que pecou, que ele siga Teus caminhos. Pastor, eu não tô conseguindo me concentrar. Desculpa, eu não sei o que tá acontecendo, mas se o senhor me der 1, 2 semanas, eu prometo que eu vou me recolher em casa e aí eu volto com tudo pros projetos do Ministério de Louvor. Não, nada disso. A gente não pode fazer isso. Tudo bem, eu posso voltar a hora que o senhor determinar, não tem problema. Você não faz mais parte do Ministério de Música da igreja. Você tem ideia do que aconteceu? Mas foi só um deslize. Mas foi um péssimo exemplo para os nossos jovens. Leonardo, você não tem ideia da gravidade do que você fez. Tá certo. Eu só queria te pedir uma coisa. Por favor, não fala com meu pai. Ele vai me matar. Infelizmente eu vou ter que falar com ele, sim. Você ainda é jovem, ou seja, pode conseguir o caminho da salvação. Lamento. Bom, pela minha lista, só falta o modelo Ulisses chegar. Eliane, minha amiga, disse que ele é um gato. A gente não pode perdê-lo nessa campanha, né? Oi! Eu sou Ulisses. A senhora que é a dona Lídia? Sim, sou eu. Você quem é mesmo? Eu sou sobrinho da dona Eliane, que ela pediu pra vir bater as fotos. Mas eu não sei se eu vou servir pra ser um modelo, não é? É que... Meu querido, na verdade, eu acabei de falar com o fotógrafo que a seletiva já está completa, não foi? Eu escolhi o modelo Eduardo para ser o principal dessa campanha. Mas a minha tia mandou vir bater as fotos. Mas, desculpe mesmo, tá? Muito obrigada, desculpe. Então tá bem, tá, dona Lídia? Que garoto estranho, né? Gente, e a Eliane achou que ele poderia ser modelo fotográfico de alguma campanha. Fala sério. Coisas de tia. Coisas de tia. Só tia pra fazer uma coisa assim. Pô, até que enfim que você chegou, Rodrigo. E aí, como é que estão as coisas? Desculpa a demora, Pablo. Eu não tô legal. Tá, o que houve? Me fala, o que sua mãe disse? Ela virou bicho. Não aceita de forma nenhuma. Tá, mas você assumiu tudo pra ela, pelo menos, né? No início eu neguei, mas... depois eu contei tudo. Eu disse que... Disse o quê, Rodrigo? Pablo, não dá mais pra gente ficar. Eu não tô sabendo lidar com toda essa pressão familiar. Como assim, cara? Você acabou de falar que assumiu tudo pra sua mãe. Você vai recuar agora, é isso? Eu gosto de você, você gosta de mim. Olha, eu sei que eu tô sendo covarde. Eu sei que eu tô me anulando. Mas eu não consigo mais, cara. Eu espero que você me perdoe. Eu não vou te perdoar. Você ficou louco? Eu poderia te apoiar agora, eu poderia muito bem ficar do seu lado. Podíamos enfrentar tudo isso junto. Mas você sempre prefere dar um passo pra trás. Por favor, Pablo. Tô sofrendo. Eu também tô sofrendo, eu tô sofrendo muito. Você não tem noção. Mas eu tô ficando sem paciência com você. Escuta aqui. Se eu for embora, nunca mais eu volto. Você tá me ouvindo? Bom dia, seu Gideon. Acho que eu te devo explicações, né? Vamos lá, pode começar. Me perdoa. Me perdoa novamente. Eu sei que eu errei. Mas eu não vou mentir mais pro senhor. Tem mulher na jogada, né?
Tem sim, a Lívia. Ela é uma menina que eu tenho me envolvido atualmente. Ela mexe um pouco comigo. Ela faz alguns pedidos aqui pra vocês e quando eu chego lá pra entregar, ela pede pra eu ficar mais, você sabe? Você sabe que a carne é fraca. Moleque, tu tem noção do que tu tá me dizendo? Tu tá curtindo na hora do trabalho? Eu sei, mas me perdoa. Me perdoa. Agora eu tô decidido a focar somente no trabalho. Eu tenho planos, metas, sonhos e eu vou correr atrás disso tudo, tá? Só me dá mais uma chance. Cadê a lista de pedido? Não tem lista de pedido. Você não trabalha mais aqui, Fernando. Como assim? Por que não? Ontem mesmo eu conversei com você e pedi pra você focar no trabalho. Eu não posso te manter aqui sem render. Eu tô com o coração partido porque sempre te vi como filho. Não, por favor, seu Gideão, por favor. Me perdoa. Me dá mais uma chance que eu vou mostrar pro senhor que eu posso mudar. Ontem eu tive um prejuízo muito grande. Você me entregou uma porrada de pedidos. Desculpa, Fernando. Eu não confio mais em você. Leonardo, o que foi que você fez? Você já conversou com o pastor, né? Quer dizer que agora, em vez de você estar trabalhando nas obras de Deus, você fica de encontro com caras no banheiro da igreja? Você não tem vergonha não, Leonardo? Não, calma, pai. Também não é isso. Eu não tô me esfregando com os caras no banheiro da igreja. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Eu nem sei como é que rolou. Nenhum momento pensou no seu pai aqui, na sua mãe, na sua salvação? Sabe, quem faz esse tipo de coisa, meu filho, vai pro inferno. Eu sei, eu tô arrependido. Eu vou pagar o preço do meu pecado. Mas agora, mais do que nunca, eu preciso do teu apoio. Eu preciso de você comigo. Não tenho ninguém, por favor, pai. Não encosta em mim, não. Eu tô muito envergonhado. Sabe, tomara que ninguém na igreja fique sabendo disso. Senão, nosso nome vai parar na lama. Eu fui expulso do Ministério de Música. Depois de tanto trabalho, depois de tanta entrega. Por que será, né, Leonardo? Deve ser porque você fica se encontrando com caras no banheiro da casa de Deus, né, Leonardo? Pai, eu tô arrependido. Eu sei que eu desrespeitei você, que eu desrespeitei a casa de Deus também. Eu tô arrependido. Um pouco tarde, né? Devia ter pensado nisso antes. Pai, olha, tive uma ideia. Vamos pra casa. Eu te explico melhor o que aconteceu. Você vai entender o meu lado. Eu vou mostrar tudo. A gente não vai pra casa. A gente vai daqui direto pra rodoviária. Sua mãe e eu arrumamos algumas coisas na sua mala. Você vai entrar no ônibus e vai direto pra casa da sua tia. Pera aí, vocês estão me expulsando de casa, é isso? Fernando? O que você tá fazendo aqui? Eu preciso conversar com você, Lívia. É bem sério. É que agora eu não posso. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Lívia, quem tá aí? Já entendi. Tchau, Lívia. Espera, Fernando. É que o quê? O que você vai me dizer? Hã? Não precisa. Eu fui idiota. Eu perdi meu tempo e meu emprego correndo atrás de uma garota que eu gosto. Não tem problema não. Curte aí com esse cara, ou com todos os outros que você tiver.
Tia, ela me colocou na maior furada. Tia, eu tô falando com você. Não fez as fotos? Ui, tia, o problema é que elas estavam esperando um menino bonito, tia. Eu não sou bonito. Ulisses, você é lindo. Não, tia, não inventa, tá? Eu tenho espelho em casa. Já foi humilhação demais pro fim de semana. Como assim? A Lídia deve ter se enganado. Peraí, eu vou ligar pra ela. Você vai fazer essas fotos, vai ganhar um dinheiro extra, o melhor de tudo. Você vai mostrar seu talento para o mundo. Tia, não. Eu vou sair da capital, eu vou viver no interior com meus pais. Eu já decidi isso. Pô, cara, me deixa em paz, por favor. Você tá com medo, sua bichinha? O que você veio fazer aqui? Encontrar seu macho, né? Mas você se deu mal, porque agora você vai apanhar. Espera aí. Quem que você acha que é pra tá batendo nele assim? Cara, me dá licença, eu só tô dando um corretivo nele. Corretivo cacete. Se você quiser bater nele, você vai ter que passar por cima de mim primeiro. Ulisses, tá tudo bem? Ulisses? O que foi, meu amigo? Amigo nada. Não me chama de algo que eu nunca fui pra você. Eu nunca fui pra ninguém. Você esqueceu que me deixaram cair aqui no clube ontem? Sabia que quase roubaram as minhas coisas? Que isso, cara? Desculpa, tá? É porque a gente acabou esquecendo que... Acabou esquecendo que eu tava lá. Na hora de me pedir pra fazer o trabalho da escola, eu sirvo, não é? Pra me ajudar a cair. Não lembram nem que eu existo. Não é nada disso, cara. Olha só, desculpa, tá? Mas é porque aconteceram muitas coisas. Foi que... A Letícia, sabe a Letícia? A Letícia passou mal, a gente teve que ir correndo lá comprar água de coco pra ela. E depois aconteceram um monte de coisas. Sei. E é sério, cara. Ah, é. Aí depois, sério, aconteceram um monte de coisas e... Enfim, mas... Você não tá achando que a gente seria frio o suficiente ao ponto de deixar você lá sozinho, né? Ah, é que eu tô muito triste. Qual foi, Ulisses? Tira esse rancor do teu coração. O que foi? Ih, ó. Surgiu um negócio aqui, hein? Vou poder te dar atenção, não. Faz o seguinte, depois me conta aí como é que ficou o trabalho, mas faz direitinho, tá bom? Tô indo lá, valeu? Trabalho, não é? Vem? Você não é homem suficiente pra me bater, não? Vem! E aí, você tá bem? Tá tudo bem. Ele só me deu um soco, mas se não fosse por você, eu teria apanhado mais. Cuidado, tá? Fica dando mole por aí. Você deve ter provocado ele também, né? Não, eu tava só caminhando por aqui e ele chegou e começou a me ofender. Obrigado por me defender, cara. Com licença? Você sabe me dizer onde eu pego um ônibus pro bairro Cascata? Oi! Eu tô te perguntando onde eu pego um ônibus pro bairro Cascata. Olha, desculpa você tá falando comigo, né? Eu até sei onde fica esse bairro, sim, mas eu não sei onde pego o ônibus, não. Ah, tá bom, desculpa. Meu Deus. Tá tudo bem? Tá sim com você. Tudo bem também. Mas você não parece estar bem. Não, você não se ofenda, você é muito bonito. Mas eu tô querendo dizer que você parece que você tá triste. Sabe o que é? Aconteceu um monte de coisa comigo, sabe? É uma história longa. E ainda por cima eu tô aqui, sem ter pra onde ir agora. Poxa vida, eu espero que fique tudo bem com você. Desculpa. Tranquilo. Tá bom? Eu vou procurar o meu ônibus.
você me perdoa, tá? Eu sei que eu fui um pouco invasivo, mas eu queria convidar você pra vir comigo, já que você tá aí sentado e... Topa? É? Joaquim, por que você sumiu? Você não deu mais notícias? Eu não sumi. Eu tô muito decepcionada com você. Eu te levei pra igreja, te indiquei pro Ministério de Louvor. E como é que o Leonardo tá? Como é que você acha que ele tá? Ele tá péssimo. Você foi aprontar e ele acabou sendo expulso de casa e também da igreja. Eu confiei em você. Que foi? Eu não sabia que ele tinha sido expulso. Ele também não me falou nada. Claro, você não atendeu mais as ligações dele. E nem as minhas, né? Eu tô decepcionada. Ainda bem que o Léo entende que eu só levei você à reunião, que eu não tenho nada a ver com isso. Será que ele toparia conversar comigo? Você pode falar com ele? Eu não sei. Melhor não me meter. Você se resolve com ele. Você tem o telefone dele, é maior de idade e sabe como agir. Ou pelo menos deveria saber. E é por isso, sabe? Que eu tô aqui, de repente eu tive que ir embora de casa, minha vida virou de cabeça pra baixo. Vou ser muito honesto com você. Não, minha vida também virou de cabeça pra baixo. Eu tô cansado de todo mundo ficar me julgando pelo meu jeito, pela minha aparência. Pois é. Eu acho que, na verdade, todos os seres humanos estão nesse mundão aqui e ninguém sabe o motivo. Não. Eu gostei de você, você me passou confiança. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Eu sou muito feio? Não, porque eu sei que eu não sou bonito. Agora eu quero saber se eu sou muito feio. Então, Ulisses, o que acontece? Vai falar agora que eu sou horroroso. Não, calma. Quando você sentou aqui, perto de mim, na verdade, a primeira coisa que eu percebi foi a forma que você me tratou, sabe? Eu tô aqui há várias horas, sozinho, sentado, esperando. Dezenas de pessoas passaram por aqui e você acha que alguém se importou em me oferecer ajuda? Tá, e o que você tá querendo dizer com isso? Tô querendo te dizer que o que importa mesmo nessa vida é o que tá aí dentro, é o seu conteúdo, e não a aparência. Ninguém nunca me disse isso. Obrigado, tá? Apesar desse sentimento estranho que eu tô sentindo, você me faz bem. Eu só não posso vacilar no meu trabalho. Se o Gideon já falou e ele tá certo. Emprego não tá fácil de conseguir não. Se tá ruim com grana, imagina sem. Essa parte do filme eu não tinha visto, eu acho que eu vou ter que assistir de novo pra lembrar. Então eu acho que eu estraguei a surpresa, né? Eu dei spoiler, me desculpa. Mas você acabou de me falar que você não prestou atenção no filme não, então tá tudo certo. Hein? Inclusive você pode assistir comigo, hein? O que você acha? Fechou. Eu acho que já passou alguns ônibus pra mim e pra você, não? Olha, eu acho que sim, deixa eu ver a hora aqui. Então, né? Na verdade eu acho que já passaram vários, a gente que esqueceu da vida aqui conversando. Mas tá tão bom aqui, não é? O que você acha da gente fazer um lanche? Vamos? Por mim, tranquilo, mas e se passar outro ônibus? A gente pega um táxi, você tá com pressa. Não, né? Então, topa lanchar comigo? Tá, com suco. Eu pago cachorro quente. E eu pago suco. Vamos então. Então vamos. Léo,
Eu acho que eu já posso chamar assim, né? Ah, é claro, né? Tem problema não. A gente passou a tarde aqui e eu vou ter que ir já porque tá ficando tarde. Mas eu tenho que te confessar uma coisa. Eu adorei te conhecer. Você é uma pessoa muito diferente de todo mundo que eu conheci. Eu acho que o destino colocou você no meu caminho. Tá, né? Se você tem que ir embora, foi muito bom conversar com você essa tarde inteira. Também gostei. Você anotou meu celular, né? Tá anotado. Tá bom? Fica bem. Eu adorei te conhecer. Também. Você se cuida, tá? Tá bem. Atende, Fernando. Alô? Oi, tudo bem? Olha, você não me conhece, eu me chamo Rodrigo. Eu peguei o seu número no celular do Fernando. Olha só, se você me ligou pra dar algum recado do Fernando, diz pra ele se ferrar. Eu não quero saber de mais nada que venha dele. Ele foi atropelado. Tá no hospital do centro. Eu não consigo falar com mais ninguém. Então, por favor, tenta falar com a família, avisar. Tá bom? Léo, tudo bem? Olha, eu prometi a mim mesma que eu não ia me meter nesse assunto, mas o Joaquim vai tentar falar com você. Eu encontrei com ele agora na rua. Ele não fazia ideia do que tinha acontecido com você. E, assim, eu só resolvi te contar isso porque eu preciso que você se prepare. Não caia na lábia dele. Ulisses, meu primo, como você tá, cara? Eu tô mais ou menos. Aconteceram umas coisas que... Eu não sei se eu cheguei a falar pra você no telefone. Entendo, cara. Pô, e você sabia que o Ramon espalhou pro colégio inteiro que você ia mudar de cidade? Eu soube, e é por isso que eu resolvi sumir do mapa. Sabe, eu não aceito mais essas coisas. Mas, cara, olha só. Não desanima. Não deixa a peteca cair, por favor. Não deixo, não. Inclusive, eu tenho que arrumar alguma coisa, entendeu? Que me deixe feliz. Eu tenho que criar uma mudança radical na minha vida. E você já pensou? Tava aqui viajando, tipo aqueles filmes, e aí você vira um galã, você volta pra se vingar de todo mundo que zombou de você? Primo, mas isso aqui é vida real, isso aqui não é filme. Eu tenho que arrumar alguma coisa que me faça feliz, sabe? Um propósito, alguma coisa, e eu acho que eu arrumei. Quem tá mexendo com esse coraçãozinho aí, hein?
Alô? Terra chamando. Ulisses? Você vai me contar isso tudo aí depois, hein? Ô, primo, você não me deixa feliz? Poxa, eu tô feliz. Me deixa! Fernando, será que a gente pode conversar? Obrigado por ter vindo até aqui hoje. Eu só não posso demorar, tá? Confesso que eu tô mesmo curioso pra saber o que você quer me falar. Eu não quero que você vá embora. Eu também não queria ir, mas realmente eu não tenho o que fazer. Meu pai não quer que eu vá pra casa, não tenho pra onde ir. O jeito vai ser ir pra casa da minha tia mesmo. Por favor, não vá embora. Mas eu não tenho como... Leonardo, me escuta. Eu sinto muito por tudo que eu causei na sua vida. E eu sei que eu tenho uma parcela de culpa. Apesar de nunca ter sido a minha intenção de fazer nenhum mal. Eu sinto que eu nunca tive nada parecido com quando a gente se beijou. E eu sei que o local era inadequado, mas olha, valeu a pena correr o risco. E agora a nossa atitude mal pensada tá me levando embora. Você não precisa ir. Como não? Fica comigo. O quê? Fica comigo. Eu não sei como a gente pode enfrentar o mundo lá fora, mas juntos a gente é mais forte. Fernando, eu sinto muito pelo seu acidente. Tá tranquilo. Pelo menos eu tô vivo ainda. A Lívia ficou muito nervosa quando soube. Eu só queria te dizer que eu não tive culpa. Você não precisa me dar explicação nenhuma. A Lívia sai com todo mundo mesmo. Na verdade, eu que fui um idiota de achar que ela podia ficar só comigo. Eu me apaixonei por ela. E hoje é uma das coisas que mais me dói na vida. Vocês estão juntos? Não. Ela deu em cima de mim e eu não resisti. Entendi. Tá de boa hoje. Isso nem interessa mais também, sabe? Não... Mas eu tô feliz que você tá aqui. E acredite, depois do acidente eu tô melhor fisicamente do que emocionalmente. Cadê esse Ulisses que não chega? Caraca, demora, cara. Pô, primo, até que enfim você chegou, né? Mas pra que essa pressa, Hugo? Eu já te falei que eu não vou fazer isso de ator, entendeu? Eu já não servi pra ser modelo, agora você quer que eu seja ator? Ah, primo, como não, cara? As aulas de teatro vão te ajudar tanto, você perder a vergonha, ser mais sociável. E eu vou te ajudar também, vai ser irado, primo. Eu vou chegar lá, a professora vai mandar fazer um bicho, isso sim. Tá, mas assim, o que eu vou dizer pra minha família e pros irmãos da igreja? Isso não importa. Quando você precisou deles, eles não estavam lá pra você. Eles nem quiseram te entender. Eu não sei ao certo se isso poderia funcionar. De verdade, a gente só ficou uma vez. E eu tô disposto a encarar o mundo por você. Se você também estiver disposto a fazer o mesmo por mim. Eu não acredito que eu vou falar isso, mas... eu não quero ficar com mais ninguém. Eu só quero ficar com você, Leonardo. Namora comigo.
Você aceita? Eu tô bem confuso. Eu não sei o que te dizer ainda. Será que eu posso pensar um pouco mais? Tá bom. No seu tempo. Ei, ué, mas que carinha é essa? Nada não. Rodrigo, eu te conheço melhor do que você se conhece. Eu sou sua melhor amiga. Me fala a verdade, o que tá acontecendo? Minha mãe descobriu que eu sou gay, Aline. Quê? Como assim? Que isso? Você contou pra ela? Antes eu tivesse contado, né? Ela me viu beijando o Pablo numa ruazinha super distante aqui. Eu nem sei como é que ela foi parar lá. Mas e aí, o que ela falou? Ela até se manteve calma, mas me disse que preferia morrer do que saber disso. Saber, ela sabia, né? Mãe sempre sabe. Foi o que eu disse pra ela. Mas também isso não importa. Ela tá dias sem falar comigo. Sai cedo do trabalho, volta tarde. E nem me olha quando me vê na sala. Por que você não vem passar uns dias aqui comigo? Eu sei que eu tô sempre nessa ponte aérea Rio-São Paulo, nessa rotina doida por causa do trabalho. Mas aqui você ia poder ficar um pouco mais tranquilo. Seria ótimo passar um tempo longe daqui, mas o que adianta se meu coração continuar preso? Se esse sentimento continua dentro de mim? Eu tentei de tudo, Aline. Eu fui pra igreja, eu orei, eu pedi a Deus que ele não deixasse que eu gostasse de meninos. Mas nada adiantou. Amigo, calma. Sabe por que Deus não atendeu essa oração? Porque não tem nada de errado em ser quem você é. Nada, nada de errado. Mas isso é pecado. Bom, para começar, o pecado ele é um ato praticado. É algo que você escolhe fazer. Você nunca escolheu ser gay. Você quer se aproximar de Deus? Eu te apoio completamente. Mas se aproxima dele sendo quem você é. Deus nunca vai te rejeitar. Rodrigo, Deus nunca vai te rejeitar. Eu não sei como continuar. Eu não tenho mais vontade de nada. Eu não quero mais sair de casa. Eu não quero mais sentir. Eu só quero que tudo acabe. Olha só, daqui uns dias eu vou voltar pro Rio. E nós vamos sair, nós vamos conversar muito, a gente vai distrair muito a nossa cabeça. E aí você vai colocar tudo isso pra fora. Tudo bem? Certo? Estamos combinados, né? Falei pra Aline que precisava assistir isso sozinho. Mas acho que desisti. Ai, meu Deus. Então vamos lá. Oi. Aqui é o Rodrigo. Se você tá assistindo esse vídeo agora, porque você foi especial na minha vida em algum momento. Há alguns meses eu me apaixonei perdidamente por um rapaz chamado Pablo. Inclusive, se você estiver assistindo esse vídeo agora, Pablo, me desculpa. Me desculpa. Eu queria ter feito muito mais. Muito mais pelo nosso amor. Mas não deu. Mãe. Me desculpa. Me desculpa por não ter sido o que você queria que eu fosse. Me desculpa por tudo.
Eu tentei, eu juro. Eu juro que eu tentei. Mas eu não consegui. Então, por favor, me perdoe. Joaquim, o que você tá fazendo aqui? Vai embora. Se o pastor te pega aqui, vai dar ruim pra nós dois. Ele vai achar que eu concordei com a tua entrada aqui na igreja. Calma, tá? Não é pra tanto. Igreja não deve ser um lugar pra todos? Parece até que eu matei alguém. Pra cima de mim? Não, dá licença, Joaquim. Eu vim justamente conversar com o pastor Ezequiel. Eu quero falar com ele. Você pirou? Ele não pode te ver nem pintado de ouro. O quê? O Rodrigo... Ele tentou se matar? Letícia, o que tá acontecendo? Letícia, me fala. Oi, Ulisses. Léo? Por que você tá falando baixinho? Cara, eu não sei se eu devia fazer isso. Bom, eu não sei se eu devia pedir isso, mas eu preciso de ajuda. O que houve? Eu tô morando com a minha tia, só que tá insuportável ficar aqui. Ela tranca a porta pra eu não sair, até meu celular ela tirou. A sorte é que ela saiu agora, aí eu consegui pegar pra ligar pra você. Não precisa pedir nada, tá? Vem pra cá. Tem certeza? Olha, eu não quero atrapalhar. Não, minha tia é super tranquila e ela me deve uma, principalmente depois da vergonha que ela me fez passar. Então, me passa o endereço daí, tá? Que eu vou pular a janela e aí a gente se vê aí. Aqui não dá mais pra ficar. Tá bom, anota aí, tá? Tá. Se acalma, respira e me conta. O que foi que aconteceu? Aqui na igreja, tava tendo uma roda de orações pela vida de um rapaz, Rodrigo, o nome dele. Ele vinha frequentando o pedido da mãe. Ele também ficava com rapazes assim como você. Ele nunca soube lidar com toda essa situação. Tô tão triste. É justamente por causa disso que eu tô aqui hoje. Eu vou conversar com o pastor e tentar fazer vocês verem que isso só ajuda a matar um monte de gente o tempo todo. A religião, seja ela qual for, não pode contribuir para afastar as pessoas. Eu não queria entrar nesse mérito. Eu tento entender quem vive isso, mas ao mesmo tempo eu fico com medo de ir contra a Bíblia. Eu vim disposto a encarar o pastor Ezequiel e fazer ele enxergar que isso só afasta as pessoas que mais precisam de cuidado e mais precisam de carinho. Que precisam do amor de Deus. E do nosso amor também. Isso é um julgamento, Letícia, que condena a pessoa em vida. O que você pretende fazer? Eu quero abrir o meu coração para ele. O exemplo desse rapaz aí é claro. Se ele tivesse na igreja um abrigo, um lugar para correr, certamente ele teria para onde fugir. Você já parou para pensar se o Leonardo tivesse pensado na mesma coisa? Afinal, o que a maior parte das pessoas fez na igreja foi só apontar o dedo. Primo, você acha mesmo uma boa ideia trazer o Leonardo pra cá? Olha, quando a gente conhece um amigo e ele precisa de ajuda, a gente tem que ajudar, não é? Senão a gente não é amigo.
Mas é porque eu tô com medo da nossa tia não ser compreensiva. Não, a minha tia é super tranquila e ela vai ajudar. O Léo é um cara do bem. Ulisses. O que foi? Você gosta do Léo? Eu? Quer dizer, você gosta mesmo do Léo? Fala, Ulisses. Eu não vou te julgar por causa disso. É porque vocês só se viram uma vez, né? E olha só como seus olhos estão brilhando, só de falar nele. Eu gosto, mas acontece que é um pouquinho complicado, sabe? Olha, primo, isso é muito difícil. Você se apaixonar por alguém que você mal conhece. Tem alguns casos raros que isso pode acontecer? Até tem, né? Mas meu maior medo é você se magoar com isso. As coisas pra mim sempre são assim, né? Desculpa, você tá bem? Não, eu que peço desculpas, estou super distraída, na verdade, nervosa. Vim deixar currículo aqui pra uma vaga de garçonete e eu preciso muito desse emprego. Eu falo demais, né? Não, calma, não tem problema. Eu também tô aqui pelo mesmo motivo. Eu tô ansioso, preocupado. Eu acho que a gente pode ser novos companheiros de trabalho. Você também veio deixar currículo aqui? Exatamente. Então, boa sorte. Obrigado. Pra você também. Você tinha que ver, eu cheguei lá, né? Tinha uma menina me olhando, minha tia Eliane me fez passar a maior vergonha. Eu não sirvo pra essas coisas de ser modelo, não, né? O meu negócio é estudar mesmo. Ih, eu acho que o Léo chegou. Peraí, deixa que eu abro. Eu vou também. Ih, Leonardo, beleza? Beleza, Vamos. Oi, Léo. Tudo bem? Ô, primo, eu só vou resolver umas coisas aqui, daqui a pouco eu volto, tá bom? Tá bom, primo. Depois a gente se fala, tá? Valeu. Oi, Léo. Tudo bom? Deixa que eu levo a mochila. Obrigado. Eu vou botar no quarto. Tá A gente jóia. conversa, Vamos né? lá. Você me conta. Pode passar, a casa é nossa. Tá bom. Vou fechar a porta aqui. Não, tu viu a roupa daquela garota? Não, a figura, né? Na moral. Totalmente sem noção. Eu me segurei pra não rir. O importante disso é que ela tava tentando impressionar, né? É verdade. Eu acho que se a gente trabalhar ali vai ser legal, sabia? Eu tô precisando ocupar um pouco mais a minha mente. Sério? Tem alguma coisa te preocupando? Tem. Um conhecido meu tentou se matar e eu não sabia o que ele tava passando, sabe? Engraçado que a gente se conheceu por causa de um acidente ainda. Eu também tô um pouco impressionada com um conhecido meu que tentou se suicidar. Ele chegou a frequentar a minha igreja. Rodrigo, o nome dele. E o nome do meu amigo também é Rodrigo. Será que é a mesma pessoa? Léo, eu não consegui entender até agora que seu pai teve coragem de fazer isso com você. E pior de tudo, sabe o que é? É que eu não tive a coragem de dizer na cara dele o quão hipócrita a atitude dele foi. Eu entendi. Ele não tá nem aí se eu beijei outro garoto, se eu sou gay. Ele quer mesmo é manter a imagem diante de todo mundo na igreja. É isso. E pior é que o pastor foi mais sincero que ele, acredita? Por que aquele dia que a gente tava conversando na praça, você não me contou o que tava acontecendo? Que eu não teria deixado você ir pra casa daquela tia doida. Que ela é doida, né? Um pouco, né? Mas assim, Ulisses, de verdade, eu não vou negar pra você que eu queria contar tudo pra você que tava entalado aqui na minha garganta, né? Só que, sei lá, você me tratou tão bem, foi tão legal a nossa tarde, né? Que eu não queria jogar essa bomba pra cima de você. Sabe, Léo, eu acho que tudo na vida tem um propósito. A gente não se conheceu à toa, entendeu? Armações do destino. Exato. Ai. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Eu tava pensando nisso. Eu não quero parecer abusado, nada disso. Eu sei que às vezes eu, né? Posso? Pode, claro. Você tem amigos? Eu não tenho, não.
por que na hora que você tava mal, você não ligou pra outra pessoa? Ligou pra mim, né? Porque assim, todos os meus amigos são da igreja, né? Assim, talvez quem entenderia, não sei, a Letícia. Mas... Tá, mas por que você não ligou pra ela? Eu gostei que você ligou pra mim, mas... É porque assim, os pais dela são bem religiosos, aqueles fanáticos. E depois do escândalo que aconteceu lá na igreja, eles provavelmente não iam querer minha presença lá. Complicado isso, né? Demais, nem fala. Mas vamos parar com isso. Vou Tá, preparar um lanche pra você. Eu sei que você gosta de cachorro quente. O Hugo vai dar jeito, mas nem mensagem. O mundo é muito pequeno mesmo. Quer dizer que vocês eram amigos? Era recente, né? Como eu falei, a gente se conheceu por causa do acidente, né? Do meu acidente. O Rodrigo me atropelou. Que? Como assim? Pois é. Ele tava passando por muitas dificuldades, né? Resolveu beber e depois pegar o carro. E aí, deu no que deu, né? Graças a Deus não aconteceu nada muito grave. Ele mesmo me socorreu, me levou pro hospital e passou um tempo lá comigo ainda. Só de pensar que ele viveu isso tudo já e agora tá lá internado. Eu tô na torcida por ele, sabe? A gente tava ficando tão próximo agora. Você também, desculpa a pergunta, você também fica com garotos? Não, eu não. Eu até desconfiava dele, mas ele nunca se abriu comigo sobre isso. Eu já sabia que ele carregava muitas tristezas no coração, mas ele não sabia como se expressar, sabe? Eu só não imaginei que ele fosse chegar a esse ponto. Eu me sinto até culpado em relação a isso. Calma, você não tem culpa. É pra ver que você é um cara super do bem, tem um coração enorme. Posso ver isso nos seus olhos. Obrigado. Eu acho que Deus colocou ele na minha vida pra me fazer enxergar as coisas diferentes, sabe? Depois que isso aconteceu, muita coisa tem mudado. Acho mesmo que a vida quer nos ensinar alguma coisa. Falando dele assim, até me deu um aperto no coração, sabia? Você não atende nenhuma das minhas ligações desde que sofreu o acidente e agora tá beijando essa aí? Não, essa daí não. O nome dela é Letícia. Quer saber, Lívia? Eu não te dei satisfação nenhuma, não. Claro que deve, Fernando. Pensa em tudo que a gente já viveu. Para com esse showzinho. Para. Me apaixonei perdidamente por você. E só agora que eu percebo quão idiota eu fui. Fernando, eu gosto muito de você. Não, você não gosta. Você não gosta de ninguém. Você não sabe nem o que é amar. Se você soubesse de verdade, você não teria feito o que você fez comigo. E a culpa disso tudo não é só sua, não. A culpa também é minha, porque eu já sabia como é que você era. Mas tá tudo bem. É sério, tá tudo bem. Você tem o direito de ficar com quem você quiser. De beijar quem você quiser. Só não preciso ficar aqui. Tá bom? Adeus, Lívia.
entendendo? Já chega, primo, chega! Que foi? Você não lembra que o professor de teatro disse nas aulas? Um artista não deve ter medo de se expressar, cara. Do que você tá falando? Ah, do Ramon e da Sabrina, pô. Eles ficam te fazendo de bobo o tempo inteiro, cara. E você fazendo o quê? Se escondendo. Fingiu até ter saído da cidade. E a nossa tia ainda faz o quê? Concorda com isso tudo. Você tem que terminar com isso agora. Eu não tenho coragem de chegar e encarar eles assim. Primo, você é capaz. Você consegue. Olha o que você tá fazendo com o Leonardo. Você tá dando maior força pra ele, cara. E eu também tô aqui pra te ajudar. E eu não sabia que isso estava acontecendo com você também, primo. Mas olha só, isso nunca mais vai acontecer, tá entendendo? Nunca. Eu vou voltar. Mas eles que têm que falar comigo. Eles que lutem. Eu não errei, pô. Você devia ser preso, você sabe disso, né? Primeiro você tenta me matar. Depois você... Enfim, acho que é melhor não brincar com esse tipo de coisa, né? Não, você pode. Talvez pra pagar pelos danos que eu causei à sua moto e sua vida, né? Fica calmo, fica calmo. Isso daí eu ainda não esqueci, tá? A minha moto, ela tá lá consertando, tá bom, senhor Rodrigo? Isso ainda não acabou, não. Não, claro que não. Pode ficar tranquilo que nessa nova fase da minha vida eu quero honrar com todos os meus compromissos. Inclusive, eu quero parar de beber. Por favor, né? É o que todo mundo espera. Mas vem cá. Como é que foi esses dias aí no hospital? Eu até tentei vir te visitar, mas a sua mãe não deixava ninguém entrar. As enfermeiras chegaram a comentar comigo. Olha, eu não fiquei bem. Eu perdi muito sangue, eu não conseguia comer nada, tive que ficar no soro. Mas enfim, tudo passou, agora eu tô bem, é isso que importa, né? Mas e você? Eu tô bem, graças a Deus, e tenho novidades. Novidades ótimas, na verdade. Eu consegui um novo emprego e eu acho que eu tô apaixonado. Emprego novo e uma namorada? Futura namorada, mas sim, ela é maravilhosa. Bem, vamos. Eu não aguento mais ficar nesse hospital, de verdade. Vamos, mas sua mãe não vai implicar com isso? Olha, isso com certeza. Mas eu não tô afim de ficar ouvindo ela falando no meu ouvido o caminho inteiro. Se bem que... Que o quê? Voltando pra casa, tudo vai voltar como era, né? Não, é claro que não. Você não é a mesma pessoa que você saiu da sua casa. Agora você é uma pessoa muito mais forte, tá bom? E outra, você não precisa mais ficar se escondendo, né? Mas a convivência com ela não vai ser fácil. Não vai. Não posso mentir pra você, isso não vai. Mas eu acho que eu posso te ajudar. Um pouco, pelo menos. Lá no AP que a gente divide, eu e os meus amigos, vagou um quarto. Você não quer morar com a gente? Mas você vai ter que arrumar um emprego. Porque, né? Não, sério, cara, eu tenho um dinheiro guardado e eu poderia dar entrada e até arrumar um emprego. Mas, sério mesmo, cara. Nossa, claro que é muito sério. obrigado. Obrigado. Ai. Calma. Eu ainda sinto uma dorzinha no braço. Eu também. Vamos nessa. Com cuidado, tá? Você é violento. O que foi? A dona Dalva tá desesperada. Agora, na hora da entrada, o vocalista resolveu simplesmente deixar a banda e ir embora. Ah, caramba. E agora? Não sei, a gente podia pensar em alguma coisa. Eu conheço o Leonardo. Ele é muito bom com música. A gente podia chamar ele, colocar um playback. Você acha mesmo que isso daí vai dar certo? Você podia cantar também. Você não me disse uma vez, fez uma peça de teatro que você cantava? Então. Eu não sei, eu tenho que servir os clientes aqui. Eu me viro. Tá, a dona Dalva ajuda. E assim, vamos fazer assim. Eu ligo pro Leonardo. Se ele não topar, você quebra o galho. Se ele topar, vocês são uma dupla.
Ô, Ulisses, quanto tempo lá no banheiro, hein? Olha nada disso, tá? Eu vim me chamar e vim ver o que aconteceu. Tá Sua aí. tia tá chamando a gente pra poder jantar, vambora. Mas você tá todo bonitão aí, vai pra onde? Eu vou encontrar o Joaquim, né? Eu te falei sobre isso. Joaquim, né? Chamei pra ir, você que não quis. Eu não gosto de Joaquim. E peraí que rapidinho que a Letícia tá me ligando. Vamos ver, né? Alô? Amigo, pelo amor de Deus, me ajuda. A dona Dalva contratou uma banda pra tocar aqui hoje à noite. O vocalista deu um ataque de estrelismo e foi embora. Agora a banda tá aqui perdida. Tá, mas e como é que eu posso te ajudar? O Fernando já cantou numa peça de teatro, mas ele tá com vergonha de subir no palco sozinho. Vem pra cá e canta com ele, por favor. Eu não posso perder esse emprego. Mas... Tá bom. Tá bom, então daqui a pouquinho a gente se vê enfim, já chego, calma. Até já. Léo, o que houve? Lembra da Letícia? Eu acho que eu vou ter que ajudá-la a não perder o emprego e ela me chamou pra cantar num palco. Cantar? Você vai cantar? Parece que vai ser divertido. Quer ir comigo? Não, eu tenho que terminar os trabalhos da escola, não é? Minha tia tá esperando. Mas boa sorte, tá? Vai ficar lindo, cara. Pra você também, então. Obrigado, Ulisses. Então, a gente se vê, tá? Deixa eu mandar um áudio aqui rapidinho pro Joaquim. Joaquim não. Oi, Joaquim, tudo bem? Então, olha, mudança de planos, tá? Daqui a pouquinho eu te conto tudo. Ou melhor, depois a gente se fala. Pode falar, vai fazer no áudio. Então você tá bem. Me recuperando. E você? Acho que eu posso falar a mesma coisa. Você me deu um susto, Rodrigo. Desculpa, eu não queria causar nada, ninguém, muito menos ferir. Você não precisa se desculpar. Eu não consigo nem imaginar a dor e a tristeza que você sentiu pra chegar naquele ponto. Eu que te devo desculpas. Eu devia ter te entendido mais. Não, tá tudo bem, já passou e... Agora eu só preciso cuidar da minha mente e do meu coração. Me dá mais uma chance. Deve ser importante de novo pra você. Eu sei que eu vacilei, mas eu te amo. Também te amo. Me amo muito, Pablo. Mas é como eu disse, eu preciso cuidar da minha mente e do meu coração. Eu preciso me amar, sabe? Bom, amigos, então? Amigos. Você vai provocar e eu vou te falar. Não me faça de bobo, já saquei o seu jogo. Para de me enrolar, não vai me enganar. Um jogo de carência da sua consciência. A 1000 por hora eu vou, nem sei o que restou. Amanheceu e eu não tenho ideia do que vou fazer. Te ligo e você não faz esforço para atender. Estou aqui sozinho, penso em você comigo, na esperança de ser o garoto certo pra você. Mas você não quer me atender, o garoto certo pra você. E de repente a gente pode ir pra bem longe.
sozinho, penso em você comigo, na esperança de ser o garoto certo pra você. Mas você não quer me atender, garoto certo pra você. Não vou perder mais tempo, eu sei não tem mais jeito. Amanheceu e eu não tenho ideia do que vou fazer. Te ligo e você não faz esforço para atender. Estou aqui sozinho, penso em você comigo, na esperança de ser o garoto certo pra você. Mas você não quer me atender, o garoto certo pra você. Mas você não quer me atender, o garoto certo pra você. Primo, eu não entendi porque você tá baixando essas coisas de relacionamento Para de pra enrolar, mim. para de enrolar. Tá achando que eu sou o quê? Encalhado? Fala logo se você gosta de menino ou de menina, pra eu colocar aqui. Mas eu não sei, ué. Como é que eu vou falar? Eu gosto de tudo. E olha só, olha esse gatão aqui, bonitão, ó. É muito bonito, mas ele não vai me dar coração, não. Dá coração pra ele, não. Ah, para de besteira, primo. No máximo, ele não vai te dar like de volta. Só isso. Vamos ver, né? E olha só, o bonitão deu match. É? Tá vendo, né? Ih, tá digitando, caraca, tá digitando, maluco. Olha, peraí. Oi, gostei dos óculos. Ah, não. Tá me zoando, né? Por isso que eu não gosto de escrever essas coisas. Ah, para de besteira, né, primo? Olha só. Paga isso com o nome do seu celular, tá bom? Palhaçada! Pastor, o que o senhor tá fazendo aqui? Não se assuste, Leonardo. Eu apenas vim conhecer a Dalva. Afinal, ela também faz parte da nossa igreja. O seu... quer dizer, o Joaquim, ele me procurou na igreja. Ele conversou muito comigo a respeito das coisas que vocês passam. E eu acho realmente que algumas igrejas, assim como a minha, pegam muito pesado com vocês. Eu quero te pedir desculpas e dizer que você faz falta no Ministério de Louvor. Veja. Eu fiquei até assustado, eu confesso, porque eu jamais imaginei o Joaquim indo conversar sobre isso com o senhor, né? E isso quer dizer que eu posso voltar para a igreja? Deve. Nós estamos de braços abertos para te receber, você e quem mais precisar. Jesus disse no Evangelho: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Nós temos as nossas regras, nós seguimos a Bíblia, mas eu aprendi muito com a situação de vocês. Deus é amor. Vem para os braços do Pai, filho. Quem sou eu para te julgar? Viu só? Eu sou onde eu tô. No bar da Dona Dalva. Eu quero conhecer de perto as pessoas. Ver. Levar o amor do Pai a essas pessoas. Eu quero entender como as coisas funcionam para levar a mensagem de forma adequada a elas. Desastre, sabia? E eu? Nem fala. Nossa. Você conciliou a noite de um garçom com o astro do pop rock. E você? A melhor empresária. Obrigado. Que nada. Nós formamos uma ótima dupla. É verdade, eu concordo. Isso mudou minha vida, sabia? É sério, esse ano eu perdi a garota que eu gostava, perdi meu emprego, sofri um acidente, perdi minha moto. E agora eu tô aqui, feliz da vida, rindo a troco de nada. Isso não tem preço. Sério? É sério. Cara, fico muito feliz em ver isso.
Você é um cara nota 1000. Merece ser feliz. Vem cá, agora me diz uma coisa. O quê? Não quero parecer precipitado nem nada. Mas eu quero saber. Você quer namorar comigo? Isso é um sim? Claro que sim. Olha ele! Mandou muito bem na apresentação, viu? Cara, eu não tô acreditando ainda que eu fui lá e eu fiz isso. Fez e arrebentou. Cara, eu tô muito feliz por você. Parabéns. Obrigado, Joaquim. Vou te falar uma coisa, tá? Uma pena que eu não tenha pensado antes em arrastar você lá pro palco, tá? Pois aí ia ser bem divertido. Tá bom. E a proposta que eu te fiz? Já pensou? Então, quando você pediu pra namorar comigo, eu confesso que eu fiquei achando que era uma brincadeira sua, né? Mas aí passou o tempo, você se mostrou bem parceiro, me ajudou pra caramba. Claro que eu aceito. Fica tranquilo. Nosso grupo vai tirar um 10. Ainda mais se você der aquela forcinha pra gente, né? Ah, você tá pedindo pra que eu faça trabalho pra você, espertão, você, né? O que foi, meu amigo? Amigo nada. Não me chama de algo que eu nunca fui pra você. Eu nunca fui pra ninguém. Quando você sentou aqui, perto de mim, na verdade, a primeira coisa que eu percebi foi a forma que você me tratou, sabe? Eu tô aqui há várias horas, sozinho, sentado, esperando. Dezenas de pessoas passaram por aqui e você acha que alguém se importou em me oferecer ajuda? Eu confesso que eu não sabia que você cantava tão bem assim. Pois é, assim, cantar na igreja é um pouco diferente de cantar no palco. Mas aí a Letícia te chamou e eu fui, né? Com a cara e com a coragem. Ei, vamos parar com essa modéstia aí? Você arrasou. Agora eu quero saber se eu vou poder sair por aí falando que eu tenho um namorado cantor. Assim, já que você falou em namoro, queria muito tirar uma dúvida que tá martelando aqui na minha cabeça. Pode perguntar. É que depois que a gente se beijou, você desapareceu, não atendia minhas ligações, sumiu por várias semanas e depois reaparece querendo ficar comigo, né? Olha, Leonardo. Eu gostei de você desde a primeira vez que a gente se viu. E o que eu senti por você, eu nunca senti antes. Mas é que eu senti medo. Cara, eu me senti vulnerável. E eu não sei lidar com isso. Mas eu vi que eu fui um idiota. E eu vim atrás de você. O que eu senti foi muito forte também. Mas não foi medo, foi uma sensação libertadora, sabe? Finalmente eu consegui ser quem eu sou, fazer o que eu quero, sem medo, sem mentiras. Você nunca mais vai precisar mentir. Tô do seu lado pra te ouvir, te entender e cuidar de você. Agora, eu sei que você não tem ficado na casa da sua tia nos últimos dias. Eu sei que você tem ficado com seus amigos e eu já disse isso antes, então só vou falar uma vez. Fica comigo. Quer dizer, vem morar comigo. Você não acha que morar junto é um passo muito precipitado? Sei lá, morar com alguém é uma coisa séria. Mas o que eu quero com você é sério. É só você dizer que sim. E eu não vou te obrigar a algo que você não queira.
Tô tentando te ajudar. Se você não quiser ficar pra sempre, pode ser provisório, até você arrumar outro lugar. Você decide isso. Eu só quero que você esteja feliz e se sinta seguro. Tudo bem, a gente pode tentar. Mesmo? Ulisses, tudo bem? Vocês? O que vocês estão fazendo aqui? É que nesse tempo que a gente ficou sem se ver, nós pensamos muito na forma como tratamos você. Verdade. E a gente também tava com saudade. Saudade? Exatamente. Olha, eu sempre fui muito cruel com você e você sempre esteve comigo, independente de qualquer coisa. E isso não se faz. Esse tempo que eu fiquei distante me fez perceber que eu não preciso de vocês pra nada. Mas a gente precisa de você, Ulisses. Você consegue perdoar a gente? Tá, eu posso perdoar, mas vocês prometem que nunca mais vão pedir pra eu fazer o trabalho da escola de vocês, nem vão pedir pra eu ficar amarrando o cadastro, nem coçar as costas, nem prender nenhum banheiro. Prometem? Nunca mais. Nunquinha. Tá tudo bem, Ulisses? Tá tudo bem. Eu perdoo vocês. Cadê meu abraço? Eu sei que você tava com saudade da gente. Só um pouco. Oh, meu amigo. Tô feliz que você finalmente aceitou meu convite. Um recomeço, meu amigo. Eu precisava desse tempo pra respirar. Mas agora eu já tô pronto pra redescobrir o mundo. Obrigado por tudo, viu? Eu que te agradeço, cara. Isso. Eu que te agradeço. Vem cá, vou te apresentar. Bora. A minha outra tia, não é a mãe do Hugo, obrigou que ele fosse na festa da empresa dela com ela. Foi por isso que ele não veio aqui comigo. Ah, tá. Ah, entendi então, né? Tudo bem. Mas sabe uma coisa? Eu tô muito animado pra minha primeira aula de teatro, né? Eu morria de medo dessas coisas. Mas sei lá, depois que eu cantei naquele palco pela primeira vez, eu acho que todo medo foi embora, assim. Léo, eu não queria vir de início. Foi o Hugo que falou pra mim, vai fazer teatro, vai fazer bem. Pois é, eu tô vendo aí você todo animado, feliz, mais solto. E que te fez bem mesmo. Mas tem uma coisa que eu prometo pra você, ó, dedinho aqui, eu nunca vou te abandonar, beleza? Eu acho bom, hein? Eu não gosto muito desse Joaquim, né? Principalmente depois do que ele fez com você. Mas já que você tá feliz, eu tenho que aceitar. Também, se não fosse por ele, né? A gente nem tinha se conhecido. Então eu tô pensando assim. Tá vendo? Então foi maravilhoso. Você é 10, Ulisses. Você também é. Vamos lá? Bora. A vida é repleta de ciclos. Alguns seguem a linha do infinito, perdurando por um período chamado sempre. Uns têm início, meio e fim. A vida nos apresenta pessoas que marcam nossa trajetória. Pessoas que escrevem parte da nossa história, mas que nem sempre continuam do nosso lado. Apenas um olhar, um toque, um beijo, uma conversa que seja, pode mudar tudo. Há pessoas que passam pelas nossas vidas num piscar de olhos e desaparecem. Vocês podem não acreditar, mas nesse pequeno espaço de tempo, uma conexão foi estabelecida. E suas vidas foram cruzadas até o final dos dias. Eu vou mostrar todo o meu eu, conquistar o que é meu e dizer a tudo e todos o quanto posso ser eu. Hoje eu vou me libertar, dançar até o sol raiar. As perguntas que importam, as respostas vou achar. Vou mostrar todo o meu eu, conquistar o que é meu e dizer a tudo e todos o quanto posso ser eu.
eu vou me libertar, dançar até o sol raiar. As perguntas que importam, as respostas vou achar. Desculpa. Eu venho, tá? Não, deixa que eu venho. Eu sou Ulisses. Eu sei. Rádio. Penso em você comigo, na esperança de ser o garoto certo pra você. Mas você não quer me atender, o garoto certo pra você. Não vou perder mais tempo, eu sei, não tem mais jeito. Amanheceu e eu não tenho ideia do que vou fazer. Te ligo e você não faz esforço para atender. Estou aqui sozinho, penso em você comigo, na esperança de ser o garoto certo pra você. Mas você não quer me atender, o garoto certo pra você. Mas você não quer me atender, o garoto certo pra você.